Talvez o seu cansaço nem seja o que mais dói. Talvez doa mais perceber que você dá tanto, cuida tanto, sustenta tanta coisa e quase ninguém nota. Provérbios 31:28 entra exatamente nesse lugar, onde o coração quer ser visto sem precisar pedir. Se você chegou até aqui com a alma cansada, eu quero que você fique por um instante nessa verdade simples: Deus não ignorou o que foi feito em silêncio. Há dias em que a pessoa continua cuidando da casa, da família, dos detalhes, das emoções de todos, e por dentro se pergunta se alguém realmente percebe. Essa oração é para esse lugar escondido do coração. Para a mulher que segue firme, mas está esgotada. Para quem ama, serve, protege, organiza, acolhe, e no fim da noite sente um vazio difícil de explicar. Hoje, a gente não vai correr. A gente vai deixar a palavra tocar a ferida certa, com calma, com cuidado, com presença. Provérbios 31:28 diz: levantam-se seus filhos, e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido, que a louva. Provérbios 31 fecha o livro com um retrato de sabedoria vivido dentro da casa. Não é uma cena de palco. Não é aplauso público. É vida real dentro do cotidiano, onde o valor de uma mulher aparece no fruto do que ela constrói com fidelidade, zelo e temor do Senhor. O verso 28 vem depois de uma descrição longa de trabalho, cuidado, prudência e força. E então a imagem muda para algo muito belo. A casa responde. Os filhos se levantam. O marido louva. Existe reconhecimento. Existe honra. Existe memória do bem que foi semeado. O texto não está dizendo que essa honra compra valor diante de Deus. O valor já estava ali. O verso mostra que o amor verdadeiro aprende a reconhecer o que antes parecia comum demais para ser celebrado. Essa palavra toca fundo porque muita gente vive exatamente o contrário daquilo que gostaria de ouvir. Faz, cuida, insiste, organiza, ora, protege, e às vezes o retorno que recebe é silêncio. E o silêncio machuca. Não por vaidade apenas. Machuca porque o coração humano foi criado para ser visto, acolhido e confirmado. Ninguém aguenta viver tempo demais sentindo que sua entrega virou obrigação invisível. Mas Provérbios 31:28 nos mostra uma coisa muito preciosa: o reconhecimento saudável nasce quando o amor aprende a enxergar. Os filhos se levantam. O marido louva. Isso fala de uma casa onde o serviço não foi tratado como chão invisível. Foi tratado como bênção. Foi tratado como algo digno de honra. E isso também nos lembra que Deus é o primeiro a ver o que ninguém vê. Antes da casa falar, o céu já viu. Antes do agradecimento humano chegar, o Senhor já conhecia cada gesto, cada cuidado, cada noite longa, cada preocupação guardada em silêncio. Talvez você tenha vivido momentos em que pensou: será que tudo isso vale mesmo a pena? Talvez tenha servido sem descanso, suportado mais do que deveria, engolido palavras, segurado lágrimas, continuado porque alguém precisava continuar. Essa passagem não romantiza o peso. Ela revela que há valor real nessa fidelidade. Não é pequeno o que você faz. Não é pouco o que você carrega. Não é invisível para Deus o que parece sumir aos olhos da família. E existe mais uma camada aqui. Quando a Escritura diz que os filhos se levantam e chamam bem-aventurada, ela mostra uma honra que não nasce da pressão, mas da percepção. A casa finalmente entende. O marido também louva. Em outras palavras, aquilo que foi vivido como rotina se torna testemunho.
Aquilo que parecia só esforço se revela como fonte de bênção. Isso muda a forma como você olha para si mesma. Você não é apenas alguém que aguenta. Você é alguém que edifica. Você não é só quem resolve. Você é alguém que sustenta a vida. Se o coração ficou cansado, essa verdade precisa descer com cuidado. Você não precisa se tornar dura para ser valorizada. Você não precisa virar uma pedra para sobreviver. Você não precisa apagar a própria dor para continuar sendo útil. Deus vê a sua entrega, mas também vê o seu limite. Ele vê quando você sorri por fora e desaba por dentro. Ele vê quando você faz tudo e, mesmo assim, sente falta de uma palavra simples, de um olhar, de um gesto de honra. Por isso, essa oração não é só para agradecer. É também para restaurar dentro de você a consciência de valor. Há mulheres que foram treinadas a só se sentirem importantes quando todo mundo está bem. Só que isso cansa demais. E Deus não te chama para viver exausta o tempo todo. Ele te chama para viver debaixo da sua verdade, e a verdade é esta: sua vida tem peso, sua fidelidade tem valor, sua casa foi tocada por algo que não veio por acaso. Talvez você esteja ouvindo isso e lembrando de filhos que não percebem, de um marido distraído, de uma rotina que não dá trégua. Então entrega isso ao Senhor agora. Não tenta transformar toda a casa em um lugar perfeito hoje. Apenas coloca diante de Deus o que você sente. A falta de reconhecimento. A fadiga. O desejo de ser abraçada sem ter que explicar tudo. Porque o Deus que inspirou esse verso também sabe curar o cansaço de quem ama em silêncio. Senhor, eu me aproximo de Ti com o coração cansado, mas ainda aberto. Eu não quero esconder o peso que carrego. Tu vês a mulher que levanta cedo, que cuida de todos, que pensa em tudo, que tenta manter a casa de pé enquanto por dentro às vezes sente que está quase sem forças. Tu vês as mãos que trabalham, os olhos que observam, a mente que não desliga, a alma que tenta permanecer firme quando tudo por dentro pede colo. Respire fundo. Sem pressa. Apenas fique aqui por um momento e deixe essa verdade descer. Deus está vendo o que ninguém viu por inteiro. Senhor, eu te entrego o cansaço de quem vive servindo. Eu te entrego o peso das responsabilidades pequenas, mas constantes. Eu te entrego a sensação de invisibilidade, quando tudo o que foi feito parece ter virado rotina. Eu te entrego a dor de esperar uma palavra que não veio, um agradecimento que demorou, um abraço que faltou. Toca esse lugar agora. Acalma esse coração que se esforçou demais e descansou de menos. Pai, eu também te entrego a culpa que aparece quando o coração se queixa. Há momentos em que a pessoa pensa que não deveria sentir isso, que deveria apenas continuar, apenas aguentar, apenas sorrir. Mas tu conheces a verdade inteira. Tu conheces o limite humano. Então eu te peço, tira essa culpa pesada. Ensina a alma a descansar sem se acusar. Ensina a mulher cansada a não se condenar por precisar de cuidado. Respire fundo de novo. Solte devagar. Não precisa vencer tudo agora. Só precisa se colocar diante de Deus com sinceridade. Senhor, eu te entrego também o medo de não ser suficiente. O medo de falhar com os filhos. O medo de não ser uma boa esposa. O medo de estar sempre correndo atrás e nunca chegando. O medo de que no fim ninguém perceba o quanto foi difícil. Toma esse medo, porque ele pesa demais quando a noite chega e a casa fica em silêncio.
eu te peço por toda mulher que sente o coração apertado quando olha para a própria história. Algumas lembram das vezes em que foram duras demais consigo mesmas. Outras lembram de promessas quebradas, palavras feridas, humilhações escondidas dentro da própria casa. Senhor, visita essas memórias com misericórdia. Onde houve desprezo, traz cura. Onde houve frieza, traz afeto. Onde houve cansaço acumulado, traz refrigério. Fique aqui um pouco mais. Não corre desse lugar. O Senhor sabe sustentar o que hoje parece pesado demais. Eu coloco diante de ti a família. Coloco os filhos, cada um com suas lutas, seus caminhos, suas fases, seus silêncios. Coloco o marido com suas limitações, suas distrações, suas falhas e também sua capacidade de aprender a honrar. Coloco a casa inteira diante de ti. Sonda o ambiente. Traz paz para os quartos, mansidão para as falas, paciência para os encontros, ternura para as rotinas que viraram desgaste. Senhor, eu te entrego o futuro que assusta. Quando a pessoa se cansa muito, ela começa a imaginar o amanhã como mais um peso igual ao de hoje. Então eu peço que tu quebres esse ciclo dentro da alma. Mostra que o amanhã não precisa ser vivido com a mesma ansiedade desta noite. Ensina a descansar no cuidado de Deus antes mesmo de ver a solução. Eu te entrego também a vergonha que algumas pessoas sentem por estarem exaustas. Há quem esconda o choro para não parecer fraca. Há quem finja força para não ser questionada. Há quem já não saiba pedir ajuda. Senhor, abra espaço para a verdade. Dê coragem para falar com alguém seguro. Dê humildade para receber apoio. Dê leveza para aceitar que ninguém foi criado para carregar tudo sozinho. Respire fundo. E agora, bem devagar, entrega o que você não consegue resolver hoje. Entrega a resposta que ainda não chegou. Entrega o pedido que parece ter ficado esquecido. Entrega a sensação de que sua entrega passou despercebida. Deus conhece cada detalhe. Pai, eu oro para que a casa aprenda a reconhecer. Que filhos aprendam a honrar. Que maridos aprendam a valorizar. Que palavras de vida substituam a indiferença. Que gestos pequenos voltem a existir. Que a presença de uns com os outros não seja automática, mas cheia de gratidão. E se hoje isso ainda parece distante, eu peço que tu sejas a honra que faltou, a confirmação que faltou, o consolo que faltou. Senhor, eu também entrego a noite. Entrego o corpo que já não quer mais tensão. Entrego a mente que repete preocupações. Entrego a memória de tudo que ficou pendente. Visita esse quarto com a tua paz. Abençoa a cama, o silêncio, a respiração, o coração. Que nenhuma culpa domine esta noite. Que nenhum medo governe este descanso. Que nenhuma tristeza fique maior do que a tua presença. Sem pressa, eu coloco esta vida nas tuas mãos. A mulher que serve. A mãe que chora sem mostrar. A esposa que espera mais delicadeza. A filha que ainda quer ser vista. O coração que só precisa de um sinal de que não foi esquecido. Senhor, envolve tudo isso com cuidado. E agora eu oro por quietude. Quietude na mente. Quietude nos ombros. Quietude na barriga apertada. Quietude no peito acelerado. Que o corpo comece a entender que pode parar. Que a alma comece a entender que pode soltar. Que a casa inteira,
Mesmo se continuar em movimento amanhã, seja tomada hoje pela certeza de que Deus está presente. Fique aqui mais um instante. Só recebe. Não precisa provar nada. Não precisa produzir nada agora. Apenas recebe o amor de Deus sobre a sua vida. Pai, eu abençoo essa mulher em nome de Jesus. Que ela saiba que sua entrega não foi desperdiçada. Que ela saiba que seus filhos podem um dia se levantar e chamar bem-aventurada. Que ela saiba que o Senhor vê antes de todos verem. Que ela saiba que a honra preparada por Deus até quando a terra parece silenciosa. Solte devagar. Solte a cobrança. Solte a ansiedade. Solte a comparação. Solte a ideia de que precisa dar conta de tudo hoje. A tua presença é suficiente para atravessar esta noite. E quando o coração voltar a apertar, lembra: Deus já viu, Deus já ouviu, Deus já está cuidando. Agora, de forma muito simples, leve essa palavra para o seu dia. Primeiro, para por alguns segundos e nomeia diante de Deus o que está pesado. Não precisa esconder. Não precisa enfeitar. Diz com sinceridade onde você está cansada. Depois, entrega a necessidade de reconhecimento. Às vezes a dor não é só física. É a sensação de não ser lembrada, de não ser celebrada, de não ser notada. Coloca isso nas mãos do Senhor. Ele sabe tocar onde ninguém tocou. Se fizer sentido, hoje escolhe um gesto pequeno de cuidado com você. Pode ser sentar em silêncio por alguns minutos. Pode ser beber água com calma. Pode ser desligar o celular por um tempo. Pode ser respirar fundo antes de continuar a rotina. Deus também cuida de você quando você para de se tratar como alguém que só serve e nunca recebe. E se existe alguém na sua casa que precisa aprender a honrar, pede sabedoria ao Senhor antes de falar. Não fala com amargura. Não carrega isso sozinha até virar dureza. Pede a Deus palavras simples, um tempo certo, uma postura tranquila. Às vezes uma casa muda quando o coração de alguém é alcançado pela verdade com mansidão. Mas acima de tudo, guarda essa frase no coração hoje: o que foi feito em amor não foi em vão. Talvez ainda não tenha sido reconhecido como você esperava. Talvez tenha demorado demais. Mesmo assim, Deus não perdeu nenhum detalhe. Provérbios 31:28 nos lembra que a honra verdadeira começa no olhar de Deus e pode, sim, florescer dentro da casa. Talvez você não tenha ouvido hoje tudo o que desejava ouvir. Mesmo assim, o céu não ficou em silêncio. O Senhor viu cada cuidado escondido, cada esforço sem aplauso, cada noite em que você continuou amando mesmo cansada. Descansa nessa verdade. O que foi feito em amor permanece diante de Deus. Se essa palavra tocou você, qual parte do seu cansaço Deus mais precisou alcançar hoje?